A educação obrigatória surgiu com o Iluminismo na Revolução Francesa, com o intuito de trazer a todos liberdade e igualdade. Será que isso é verdade? Eu conto ou vocês contam? Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal, esse é meu primeiro vídeo e eu gostaria de contar para vocês a história da educação obrigatória. A gente aprende na escola que a educação obrigatória surgiu lá na França, na época do Iluminismo, né, com essas ideias de liberté, fraternité, igualité, linda, maravilhosa, né, igualdade, fraternidade e liberdade. Porém, o que não te contam lá na escola é que ela não surgiu na França, mas surgiu na Prússia. E tem um detalhe muito importante nessa história, que é o objetivo da educação como obrigatória, né? Então, enquanto lá no Iluminismo, já no final do século XVIII e início do XIX, o Iluminismo quis dizer que a educação veio para abrir os olhos das pessoas, para clarear o horizonte, para que elas possam viver em fraternidade, em igualdade e liberdade. Não é uma história linda? Quem não quer isso? Porém, como a história é um pouco diferente, ela surgiu lá na Prússia, um século antes do Iluminismo, mais ou menos, então temos um bom tempo aí. Ela surgiu lá na Prússia com o rei Frederico Guilherme I. Foi o segundo rei da Prússia. Então, ele já influenciado pelos ideais calvinistas e pietistas, tomados também por influências luteranas, né, de que as instituições, as escolas deveriam ensinar sobre religião, fazer a leitura da Bíblia, né, como uma forma de inculcar sua nova versão da leitura da Bíblia aos frequentadores da escola, para todos. Mas se Lutero simplesmente desejasse que as pessoas lessem a Bíblia por elas mesmas, eu acho muito interessante. Só que a ideia genial do Lutero foi de que o Estado supervisionasse isso, né? Não só supervisionasse, mas de forma coercitiva, ele obrigasse as pessoas a aprender sobre isso. E muito tomado por essas ideias, o rei Frederico Guilherme I institucionalizou a educação como obrigatória. Porém, ela tinha o intuito de tornar os cidadãos obedientes, cidadãos que soubessem os seus deveres, suas obrigações para com o Estado e comportamentos esperados deles, né? Tem vários detalhes, né, sobre esse processo de implementação da escola obrigatória na Prússia, que não foi do dia para a noite, mas assim, já lá com o Iluminismo tomando conta lá da Europa, o Frederico Guilherme III, ele colocou já dentro das escolas não o ensino religioso, mas a separação desses ensinos dentro da educação, né? Então, o que antes os seus sucessores, os reis anteriores, tentaram inculcar na cabeça das pessoas o ensino religioso, a moral religiosa, mas para a servidão ao Estado, os seus sucessores com o Iluminismo, já que era a ideologia vigente, eles mantiveram a essência, que era a servidão ao Estado. Com essas mudanças, ficou fácil identificar que a moral religiosa foi trocada por um sentido de dever patriótico. É patriótico, né? Ou um dever da cidadania, e a obediência cega ao clero foi trocada pela obediência cega ao Estado. Qual a diferença, né? A observação das leis divinas foi trocada pela observação da legislação, da Constituição. Então, assim, grande iluminismo, não é? No começo era um ensino obrigatório de religião nas escolas, com o fim de obrigação e de sentido de dever dos cidadãos para com a nação. Já com o iluminismo, ainda na Prússia,
essa ideia se manteve, porém com o quarto rei lá da Prússia, já que ele estava dentro do iluminismo lá da Europa, blá 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 blá, blá, ele fez uma mudança, ele usou o artifício da educação obrigatória e mudou essa questão de antes vocês eram obrigados a aprender sobre religião, a fim de obediência geral, né, assim, um controle comportamental, um sentido de dever para com o Estado, no âmbito religioso. E agora com o iluminismo, com a separação do Estado e igreja, ele colocou dentro das escolas obrigatórias, inculcou na cabeça das pessoas que pessoas deveriam ter um sentido de cidadania. Então, ao invés de você aprender a Bíblia nas escolas, você aprende as constituições e as leis que regem, que compactuam com a servidão dos cidadãos ao Estado, para com o Estado. Tem grandes consequências desse processo, algumas delas com o passar dos anos, isso se manteve. Então, assim, a consequência da instauração de uma educação obrigatória é certamente o caminho da servidão da população para com o Estado. Então, a gente vê hoje em dia, assim, eu lembro de alguma matéria, vocês devem lembrar de alguma matéria obrigatória lá na sua escola, que fala sobre esse dever, né, essa cidadania, bem-estar social e tudo mais, que nada mais é uma forma que o Estado usa para controlar a população e se manter para sempre necessário. Uma das maiores características da escola como obrigatória é dizer a toda a população que ela tem um direito à educação e que essa educação visa trazer liberdade e igualdade para todos. Mas essa é a maior mentira que existe, porque o único que tem liberdade dentro de uma educação obrigatória, o único que tem essa liberdade realmente é o Estado, porque ele decide o currículo, né, a grade curricular, ele decide como e o que ensinar, em que momento ensinar, o que desensinar. Quem é livre aqui, na verdade, não é? Se fosse realmente livre, qual a necessidade de fechar lá na época, lá na Prússia, todas as escolas que eram privadas e semi-religiosas? Por que fechá-las? E por que permitir apenas as escolas públicas estatais, ou escolas obrigatórias estatais, ou escolas privadas que estivessem dentro do escopo do Estado? Por quê? Se não é por obediência, eu não sei por que é. Então, esses são os princípios da escola obrigatória que ninguém te conta, e espero que você tenha aprendido algo novo aqui. Vou deixar as fontes aqui na descrição, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre escola não obrigatória, como uma continuidade aí dessa temática sobre educação. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você saber quando eu postar um novo vídeo sobre educação. E a gente se vê lá. Até mais!